Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão felizes com Jesus? Estão todos bem? Amém? Eu vou ler em Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, o verso 1 em diante, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Está falando de Jesus. Jesus concluiu os discursos. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém? Eu vou continuar lendo, irmãos, que eu quero ler a próxima passagem também. E aconteceu pouco depois, note, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Você acredita nessa história que eu acabei de ler? Amém. Você acredita nisso? Sim, Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Olha que história extraordinária. Incrível, fantástica. Lucas ele vai dizer o seguinte: depois que Jesus ele conclui os discursos perante o povo, ele entra em Cafarnaum. Que discursos eram esses? Era o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Jesus ele estava mostrando ali as leis do cidadão do céu, aqueles que pertencem ao reino de Deus. Ele desce do monte e logo de cara, está lá escrito em Mateus capítulo 8, que chega um leproso e se apresenta diante de Jesus.
Eu imagino as pessoas se afastando daquele homem, porque ele vem dizendo que ele é um leproso. E as pessoas se afastam com medo da lepra, de pegar a lepra. E fica ele e Jesus. E ele se prostra aos pés de Cristo e o adora dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus diz: eu quero, seja limpo. E aí ele cura esse leproso. Olha a fé do leproso: Senhor, se tu quiseres. Olha o que o leproso diz: se tu quiseres, tu podes. E Deus cura o leproso e ele vai para Cafarnaum, que é pertinho onde ele está. Ele entra na cidade de Cafarnaum e o centurião, tem uma multidão seguindo Jesus, gente. Ele estava no monte, tem uma multidão. É fácil ver de longe. Começa aquele alvoroço, aquele tumulto. As pessoas sabem que Jesus está chegando em Cafarnaum. É mais ou menos 1 ano do ministério de Jesus. Já tinha passado mais ou menos 1 ano. E Jesus, ele vai chegando a Cafarnaum e esse centurião, ele já apresenta algo que não é muito comum. Ele tem uma certa estima pelo seu escravo, pelo seu servo. Isso já não é muito comum, porque um romano ou um grego, ele tratava o seu escravo de forma como se fosse um animal, como se fosse um objeto. E esse homem, ele tem uma estima. O que é um centurião? Um centurião é um general que cuida de 100 soldados. Uma legião eram 6.000 soldados. Portanto, em uma legião tem 60 centuriões. Eles estão na região de Cafarnaum, a região da Galileia. A região da Galileia era governada por um administrador, o tetrarca Herodes Antipas. Se chama tetrarca porque ele é um dos 4, tetra vem de 4, um dos 4 governantes da qual ali aquela região estava dividida. Estava dividida em 4 pedaços. Ele governava um pedaço. O seu irmão, da qual ele rouba a mulher, que é Filipe, rouba um pedaço. E esse centurião presta serviço para o rei, para o governador Herodes. Ele é um homem que tem, o centurião, ele é um homem que tem grandes posses. Ele é um homem importante. A sua roupa o distingue no meio da multidão quando ele anda na rua. Ele é tão abastado que ele edifica uma sinagoga luxuosa em Cafarnaum. Esse homem, que provavelmente, com certeza, ele não é judeu, ele é um prosélito, alguém que aceitou o judaísmo, era um gentil que aceitou o judaísmo e está a viver ali na região de Cafarnaum. E ele, imagina, gente, é um homem que foi impactado pela história de Deus, ao ponto dele tirar grande parte da sua fortuna e construir uma sinagoga que é como se fosse uma igreja, ali onde eles iam se reunir. E ele investe naquilo. E ele tem um problema. Um dos seus servos está enfermo à beira da morte. E eu tenho certeza que ele gastou dinheiro com este servo, porque ele estimava o servo. Ele empenhou as forças e ele não conseguiu resolver o problema. E o servo vai morrer, porque ele é moribundo. E então ele faz a sua última tentativa de resgatar este homem. Ele ouve falar de Jesus e ele precisa falar com Jesus, mas ele não se acha digno. Imagina alguém nos dias de hoje num alto posto do governo,
tomar essa posição? Você consegue imaginar alguém tomar isso? Que sinal de humildade! Alguém rico, abastado, de fama, dizer: não sou digno de ir ter com aquela pessoa que aparentemente não tinha posse nenhuma, que usava uma roupa porque tinha aquela roupa, e era Jesus. E ele manda então um grupo de anciãos, porque os anciãos eram os mais estimados, eram homens sábios, não eram os principais das sinagogas, mas eram anciãos. Diferente da cultura que nós temos hoje, que o velho é deixado de lado, ou vai parar numa casa, num lar, que o lar é só um jeito bonito de dizer asilo. Naquela época, no Oriente, e ainda hoje ainda é em parte assim, o ancião, ele tinha um certo prestígio. É a pessoa que fala com segurança porque aprendeu na escola da vida. É o homem que tem bons conselhos a dar. Se um ancião está representando alguém, ele sabe o que está fazendo. Não é como um jovem que adere de prontamente a qualquer pessoa, a qualquer ideologia e defende aquilo com unhas e dentes. O ancião é um homem mais experimentado e que sabe aonde ele pisa o pé. Então o centurião envia primeiro alguns anciãos a rogarem. E os anciãos dizem o seguinte: Jesus, este homem é digno de que o Senhor conceda isso, porque ele edificou para a gente uma sinagoga, ele ama o nosso povo. O que me chama a atenção é que os anciãos, eles talvez enxerguem Jesus como um simples profeta e não como Deus. Como um simples profeta. Porque quem ousaria dizer diante de Deus que tal pessoa é digna? Quem chegaria diante de Deus e diria: Deus, aquele homem é digno de que tu faças tal e tal coisa? Ninguém em sã consciência faz isso. Porque quem pode se dizer digno diante de Deus? Ninguém é digno diante de Deus. Mas o centurião, ele sabe muito bem com quem ele está lidando. Por que o centurião envia os anciãos? Ele vai dizer aqui, e no verso 7, não me julguei digno de ir ter contigo. No verso anterior, ele vai dizer porque ele não queria mais que Jesus entrasse na casa dele. Porque ele pensou: se eu não sou digno de ir ter com Jesus, eu também não sou digno de que Jesus entre em minha casa. Eu não sou digno, mas eu sei com quem eu estou falando. Aquele prosélito gentil que não pertencia ao povo judeu reconhecia quem os próprios anciãos não reconheciam. Imagine, por que este homem tem tamanho temor? O que leva a gente a ter esse temor? Só algo: o conhecimento sobre Deus. De fato, esse homem, ele se debruçou nas Escrituras. Talvez ele leu sobre os juízes, ele leu a história de Moisés, ele viu os grandes poderes que Deus demonstra em sua palavra. Ele fica maravilhado, ele se instala em Cafarnaum e ele assume o Deus de Abraão como seu Deus. E quando ele se encontra com o Cristo, ele reconhece quem é o Cristo. Olha que incrível!
E ele vai demonstrar uma fé surpreendente. Primeiro ele se faz humilde. Eu não sou digno, Senhor, mas eu sei com quem eu estou lidando, e eu sou homem sujeito à autoridade. Quando Herodes, quando César quer mandar uma ordem, ele escreve uma carta, ele carimba com um sinete, um símbolo, ele dá um mensageiro. Tudo isso é físico, certo? Mundo físico real. O mensageiro pega essa correspondência, leva até o destinatário reconhece de quem é o símbolo, a marca da carta, abre e a ordem é cumprida. Mesmo que César esteja em Roma, a ordem chega a Israel e a ordem é cumprida. Ele tem essa ideia. Se eu estiver num campo de batalha e Herodes mandar um mensageiro para me dar uma ordem, a ordem é cumprida. Então ele diz: eu tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai e ele vai, a outro vem e ele vem, o meu servo faz isso e ele faz isso. Esse homem, você não está entendendo, esse homem ele consegue enxergar o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque não tem um papel físico, uma carta que está indo até a casa dele para dizer ao criado dele: levanta da cama. Em outras palavras, eu sei que o Senhor governa tudo, os céus e a terra, e uma ordem sua, não importa onde o Senhor esteja, jamais pode ser impedida. Olha que tremendo isso. Então, Senhor, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu quero comparar isso com uma passagem que está em Marcos capítulo 9. Porque muitas vezes a gente aprende por contrastes. Existia um pai que tinha um filho que estava atribulado, e o filho era cometido por um espírito maligno, e o espírito por muitas vezes jogava o menino na fogueira, no fogo, na água, e tentava matá-lo. E o pai leva o seu filho aos discípulos. Os discípulos oram e não conseguem resolver o problema, e o menino continua perturbado, continua enfermo. Então ele recorre a Jesus, e ele corre até Jesus, e está aqui em Marcos, desde o verso 21, diz assim: Jesus, pergunta ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, Jesus vai curar esse menino. Amém? Presta atenção aqui. Olha a frase do pai. No verso 22. Se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. Essa é a pior forma de se pedir alguma coisa para Deus. Se tu podes, Deus pode tudo. E esse homem, ele vai dizer: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Porque ele está dizendo: eu creio da boca para fora. Ele não acredita que o problema dele pode ser resolvido. Ele não acredita que Deus possa fazer um milagre. Apesar dele ter visto milagres.
Jesus passa na região dele. Ele recorre aos discípulos, ele recorre a Jesus porque ele viu milagres. Ele ouviu falar de milagres. Mas ainda assim ele não crê. Ele chega diante de Jesus e ele diz: se tu podes. Olha o leproso que eu falei no começo. O leproso diz: Senhor, se tu quiser. Se tu quiser, é um bom modo de você pedir algo para Deus. Deus, se tu quiser fazer isso, o Senhor pode. Mateus vai dizer que isso foi uma adoração. Vai dizer: o leproso o prostrado adorou, dizendo: Senhor, se tu quiser, tu podes. E Deus diz: quero, seja limpo. Mas este homem, ele diz: se tu podes fazer alguma coisa, Deus, faz aí alguma coisa. Se tu puder, se não puder, eu entendo. Agora olha o centurião. Em outras palavras, resumidamente, o centurião: Senhor, manda uma palavra. Senhor, uma palavra e o meu servo será curado. E eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Como está a sua fé? Como você tem crido em Deus? Será que nós temos crido em Deus como se fosse aquele homem, aquele pai que diz: se tu podes? Olha que Jesus devolve a frase para ele: se tu podes crer. No verso 23 Jesus fala, ele fala: se tu podes fazer, e ele fala: se tu podes crer. Jesus devolve a frase, a fala, para aquele homem incrédulo. Jesus está querendo que ele acredite, mas pela humildade do Pai, pela misericórdia, Cristo cura o menino. Não pela fé do Pai, mas por amor ao menino, Jesus cura o menino. E agora chega este homem que nem é do povo judeu, ouviu falar de Deus quando ele já era grande, chegou lá de supetão naquela nação, e ele fica maravilhado, e ele se agarra naquilo e ele diz: Deus, manda uma palavra e o meu servo será curado. Tem uma multidão seguindo Jesus. Tudo isso era premeditado pelo Cristo. Eu fico pensando, o que é Deus se maravilhar? Verso 9 diz assim: e ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. Porque às vezes ficar maravilhado sugere... Tem coisas que são indizíveis, né, irmão? Sugere aquele tom de surpresa. Não sugere isso quando você fica maravilhado com algo, que algo acontece, você... É como se você não esperasse e aquilo e você... Só que Jesus sabe de tudo. Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus sabia disso. Mas a atitude do homem faz com que Jesus o elogie publicamente, para toda uma multidão. E ele diz: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Mateus, a gente não precisa abrir, mas Mateus 8, do 5 ao 13, vai falar também sobre essa passagem. E Jesus ele vai dizer o seguinte, que no dia do reino, quando nós formos entrar no reino de Deus, e vai ter ali um banquete, e estarão à mesa liderando esse banquete Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas dos judeus. E aí Jesus faz uma promessa. Ele diz que tanto este centurião
quanto nós, os gentios, aqueles que não pertencemos ao povo judeu, estaremos presentes nessa mesa por causa da nossa fé. Quando eu me converti em 2004 e eu comecei a ler isso, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse: Deus, eu quero ver milagres também. A nossa vida como cristão não pode ser uma vida de conformismo. Você não pode ser levado à deriva. Estamos falando de fé. Eu vou dar um exemplo. Vocês conhecem a história do profeta Elias. Elias, ele está vendo uma situação muito terrível no seu tempo. O rei era um completo feiticeiro, idólatra. Eles tinham desviado a nação de Deus e levado a falsos deuses, que eles acreditavam que falsos deuses mandavam a chuva, e davam para eles o alimento. E Elias, ele fica tão revoltado, tão indignado com isso, que ele se sente no dever de fazer alguma coisa. E ele ora a Deus e ele vai na presença do rei. E o rei tem soldados à sua disposição, e o rei poderia tê-lo mandado ser preso e ter matado Elias. Mas Elias, ele com a sua fé e coragem, ele não vê isso. Ele vai diante daquele rei e ele lança uma profecia. E ele diz: segundo a minha palavra, não irá chover. Vocês estão dizendo que tal entidade é que manda a chuva, que tal entidade é que faz crescer e traz o alimento para vocês? Então eu estou dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover. E vamos ver se essa entidade conseguirá resolver o vosso problema. É o que Elias faz. O que é isso? Isso é fé. Ele não se conforma com a situação em que ele está. O centurião, a mesma coisa. Ele usa todo o empenho que ele tem, ele não consegue resolver. E a sua fé o leva a dizer algo que vai deixar o próprio Deus maravilhado. E eu fico me perguntando: Deus, o que eu devo fazer para causar o mesmo espanto no Senhor Jesus? O que tu queres de mim, Deus? Me orienta, o que eu possa fazer para levar a minha fé a maravilhar o Senhor. A nossa vida não pode continuar a mesma após aceitarmos a Deus. Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu me lembro que logo quando eu me casei, eu fiquei desempregado e ia acabar o gás. E eu levantei o gás levinho. Falei: meu Deus, esse gás vai acabar. Eu senti algo dentro de mim, eu coloquei a mão em cima do gás e eu falei: em nome de Jesus, botijão de gás seja cheio. E eu levantei e o gás estava cheio e durou mais 8 meses, irmão. Um botijão de gás. E aí depois, foi em 2004 que eu me converti. Passado alguns meses, uma irmãzinha, ela ainda é viva, era a mãe do pastor, do meu primeiro pastor, o pastor Edson. A irmã Maria, ela tem quase 100 anos, eu acho já, irmãos. Firme, anda, vai nas casas, ora pelos irmãos. E uma vez ela me chamou: irmão Rafael, tem uma senhora que está com uma enfermidade, ela tem um problema de diabetes. E ela tem uma enfermidade na perna, e ela saiu de tal estado, veio para São Paulo para fazer um tratamento, e ela está indo embora com uma ferida aberta e a ferida nunca sara. Era uma ferida na perna, não sei se era por conta do diabetes. Eu sei que nunca sarava, e ela ia voltar para a cidade dela, para o estado que ela vivia, sem a cura. E ela falou: você quer ir lá comigo para a gente fazer uma oração? Eu falei: amém, vamos lá. E a gente foi. E ela estava há meses, irmão. Troca curativo, põe curativo, e tinha um buraco na perna dela.
E a gente foi. E no final da visita, a irmã falou assim: irmão Rafael, ora pela senhora, por essa enfermidade. Eu me lembro que eu coloquei a mão na mulher e eu disse assim, ó: Deus, se tu quiser, tu podes. Cura esta mulher em teu nome, Jesus. E fui embora, tá bom. Orou, a gente orou, a mulher chorou, tal. Uma semana depois, a irmã Maria estava me testemunhando, dizendo o seguinte: que a senhora já tinha viajado, mas que era para eu ficar sabendo que a ferida que ela tinha na perna havia fechado. Nós precisamos viver isso, irmãos. Nós temos que ficar inconformados com certas situações. Seja um filho que está na droga, seja uma pessoa que está com cancro, seja um problema. Você acha que Deus quer que estejamos indiferentes? Não, nós devemos aceitar a vontade de Deus como Jó. Morre os filhos, perde a fazenda, cai a casa. E Jó, Deus sabe de tudo. Tá bom, nós somos assim. Mas tem horas, irmãos, que Deus quer ver a nossa fé em ação. Quer ver um exemplo? Moisés sai do Egito com o seu povo, com o povo de Deus, com o seu povo. Ele chega num lugar, num sítio que não dá mais para avançar, tem o mar na frente, o exército está vindo atrás, não tem para onde fugir. Ele ora a Deus e Deus dá uma bronca nele. Se você reparar no texto, você vai ver. Deus diz para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? Olha o que Deus está dizendo para Moisés: Moisés, por que você está aí parado, clamando a mim? O que você tem na mão? Um cajado. Então toca nas águas. Eu leio esse texto, você sabe o que me dá a entender? Que Deus queria a livre iniciativa de Moisés de tocar pela fé nas águas e clamar, pedindo a Deus para abrir o mar. É o que o texto está dizendo. Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas. Eu já não disse que é para o povo marchar? E Jesus no barco? Jesus dormindo no barco? E os discípulos apavorados? E: mestre, não te incomodes de que vamos afundar, vamos morrer. Jesus acorda, repreende o vento, o mar, a tempestade, e ele dá uma bronca nos discípulos. Homens de pouca fé. Homens de pouca fé. Quando eu vejo um centurião tomando uma atitude que deixa o próprio Deus maravilhado, eu só posso chegar a uma conclusão: Deus espera que nós coloquemos a nossa fé em prática. Amém. Glória a Deus. Como este centurião, como Elias. Creia, porque o Deus Todo-Poderoso está do teu lado. O Deus Todo-Poderoso. Olha o que Jesus diz: se vocês estiverem em mim, aleluia, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será atendido. Há uma condição, porque se a palavra de Deus estiver dentro de ti, você só vai, a tua vontade vai ser a vontade de Deus. Olha esse mistério, se a palavra de Deus está dentro de ti, o que você pedir está em conformidade com a vontade de Cristo e será atendido. É preciso crer. Eu já contei aqui também, eu acho, a minha avó, em 2014 mais ou menos, foi diagnosticada com um cancro, fase terminal. Os médicos disseram que nem dava jeito operar, que era para ela ir para casa, porque era uma metástase, estava espalhado por todo o intestino.
esconderam isso dela. A minha mãe contou pra gente, para as minhas tias, as filhas, as irmãs, todo mundo desesperado. Eu disse: ei, alto lá, nós vamos orar e vamos ver qual é a vontade de Deus. E nos colocamos a orar. E o médico havia dado no máximo de 3 a 6 meses para minha avó de vida. E passa 1 ano e os médicos não entendem. Passam 2 anos e os médicos não entendem. Passa 4 anos, a minha avó se batiza, desce as águas. E a minha avó está viva para a honra e a glória do Senhor. Os médicos fizeram novos exames e os médicos diziam: eu não sei o que aconteceu, porque o câncer estava todo espalhado no intestino e voltou tudo atrás. Já não há mais. Deus espera isso da sua igreja. Nós temos que ter palavra. Temos que ter palavra, irmão. Porque se a palavra de Deus estiver em nós, nós pediremos e tudo nos será concedido. Mas nós temos que ter ousadia no Espírito. Nós temos que orar crendo. E eu quero pedir para vocês se colocar de pé. Não vai dar tempo para falar sobre o milagre de Naim. Eu quero fazer uma oração por você. Se você tem uma causa, eu quero que você feche os seus olhos, por favor. E eu quero que você apresente uma causa agora na mão de Deus. Seja uma pessoa que está doente, seja uma causa que é impossível para você. Porque se for a vontade de Deus, eu creio que Deus vai tocar nessa causa hoje, no dia de hoje. Você não precisa sentir nenhum arrepio, você não precisa ver um anjo descer. Eu só preciso de uma coisa, Deus: que o Senhor mande uma palavra, meu Pai. Deus manda uma palavra, Senhor. Coloque essa causa agora nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco agora, Senhor, diante de Ti, Senhor, na brecha, Senhor, com o Teu povo, nesta brecha, Senhor, com a Tua igreja, meu Pai. Deus, são causas aqui agora que estão sendo, Senhor, apresentadas, meu Pai, e eu não as conheço, eu nem preciso conhecê-las, Senhor. São causas, Senhor, de enfermidade, são causas de problemas, Senhor, diversos, ó Pai. Eu não sei o que aflige, Senhor, a nenhum dos meus irmãos, mas Tu sabes, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, nós não éramos dignos, mas o Teu Filho, Senhor, nos fizeste, Senhor, nos compraste, Senhor, nos deste, Senhor, esta dignidade. Eu Te clamo, Senhor, se eu tenho crédito contigo no céu, meu Pai, libera uma palavra, Senhor, sobre esta pessoa, Pai. Deus Todo-Poderoso, envia uma palavra, Senhor, nesta hora. Envia uma palavra, Senhor, no dia de hoje. Envia, Senhor, uma palavra de cura e de milagre. Envia uma palavra, Senhor, de causas impossíveis. Ó Deus, a Tua palavra diz que quando a palavra sai da Tua boca, ela não volta vazia, ela vem e faz aquilo que lhe agrada, Senhor. Por isso eu Te peço, ó Pai, neste dia de hoje, derrama uma palavra, Senhor, de milagre
milagre, meu Pai, para a tua igreja, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que demônios caiam por terra, que correntes sejam quebradas, que enfermidades saiam em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aconteça um milagre em nome de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia. Irmão, você recebeu um milagre. Recebendo um milagre, venha e conte o testemunho. Amém? Conte o testemunho para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Amém? Obrigado.